Vamos falar agora sobre as partes que compõem o condomínio. Falaremos um pouco do condômino, do morador e do inquilino. Muita gente acredita que essas pessoas são a mesma figura, porém elas não são. O morador não é necessariamente um condômino e o inquilino não é condômino de forma alguma. Vamos passar a esses conceitos. Condômino é o proprietário, é aquele que tem a propriedade do bem, ou o promitente comprador. Mesmo que o nome dele não conste na matrícula, ele tem a propriedade do bem. Esse é o condômino, é aquele que detém deveres e direitos inerentes ao condomínio. O condômino, morador, é aquele que reside. O condômino, que não é morador, é aquele que é proprietário, porém ele está afastado do seu bem. No seu local pode ter uma pessoa da sua relação pessoal, um parente morando na unidade, ou a unidade pode estar locada. Não quer dizer que aquelas pessoas que ali residam sejam condôminos. Um conceito importante também é: muita gente confunde se a pessoa casada ela é ou não condômina. A esposa não é necessariamente condômina. Ela será condômina dependendo do regime de casamento. Se o regime for separação total de bens, o cônjuge não é condômino, é apenas um morador e esposo do condômino. Porém, se o regime for comunhão universal, onde a propriedade se comunica, ambos são condôminos. Vamos falar do inquilino. O inquilino é aquela pessoa que loca a unidade de um condômino. Ele não é condômino, porém ele tem que obedecer à convenção e ao regimento interno. Caso esse não obedeça, não cumpra com o que está determinado nesses instrumentos, ele responde diretamente pelas suas faltas, assim como o proprietário condômino. Vamos falar um pouco sobre o síndico, essa figura tão popular que passa a ter inclusive personagens em televisão e que muitas vezes é a única pessoa que pode resolver os problemas de uma certa comunidade. O síndico assemelha-se muito a um político. Ao síndico cabe a representatividade de uma massa, de uma sociedade. É um cargo eletivo que dura até 2 anos, cabendo, quando não contrário à convenção, a reeleição. Ao síndico cabe dar parâmetros àquela coletividade e cumprir com o que aquela coletividade tem almejado. Muitos síndicos acabam fugindo das funções porque fazem da sua vontade própria aquele condomínio. Ele não pode nunca esquecer o fim que se destina à sua eleição, que é respeitar aquela coletividade e os anseios daqueles que ali coabitam. Ao síndico cabem responsabilidades maiores do que aquelas que conhecemos. O síndico responde civil e criminalmente pelos seus atos, além de ter o seu nome vinculado diretamente na Receita Federal como representante daquela coletividade. Passaremos agora a falar um pouco das funções desse síndico. O que está determinado na lei que obriga o síndico a cumprir dentro da sua comunidade. Compete ao síndico convocar a Assembleia de Condôminos, ou anualmente, conforme diz o Código Civil, ou sempre que houver a necessidade. São nessas deliberações aonde o condomínio passa a definir qual a sua vontade e o que deve ser feito para aquela coletividade. A Assembleia não pode decidir questões que não fazem parte da ordem do dia. Compete ao síndico também representar o condomínio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, sempre praticando atos objetivando a defesa do interesse comum.
Dentre as funções do síndico, essa um pouco menos utilizada, mas prevista no Código Civil, que é a de dar imediato conhecimento à Assembleia da existência de um procedimento judicial, administrativo ou de interesse aos demais condôminos. Acredito que uma das funções basilares do síndico é cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da Assembleia. É nesse triângulo que o síndico deve atuar com total propriedade. Outra questão inerente à função do síndico e que mantém o patrimônio sempre em dia, valorizado, faz parte de suas funções, que é a de conservar todas as partes comuns e zelar pela prestação de serviços que interessem aos possuidores, ou seja, manter contratos de manutenções necessárias e realizar as manutenções sempre de forma periódica ou necessárias. Quando envolver valores, deve chamar uma assembleia de condôminos. Anualmente, o síndico deve elaborar orçamento de receitas e despesas relativas ao exercício, ou seja, todo ano ele deve chegar em uma assembleia ordinária, além de aprovar as contas, aprovar uma previsão orçamentária para fazer frente às despesas do próximo exercício. Exercício esse que pode confundir com o ano civil ou conforme a convenção em período diverso. Uma parte não muito agradável, mas necessária, é fazer a cobrança das contribuições mensais, bem como impor e cobrar multas devidas. Alguns condôminos deixam de ser cobrados, pois o síndico acaba não cobrando por amizade ou por constrangimento. Lembrando que esse síndico que não exerce a cobrança de inadimplentes, caso o condomínio perca o direito de cobrá-la, o síndico responderá pessoalmente pelo prejuízo àquela coletividade. Uma outra função extremamente importante que o síndico deve realizar é o seguro da edificação. Esse seguro protegerá o patrimônio de todos. Os parâmetros para esse seguro devem ser aqueles estabelecidos pelo corretor de confiança. Precisamos lembrar apenas em relação ao seguro que o valor do seguro não é o valor de cada unidade imobiliária, e sim o valor para a reconstrução do todo. O síndico poderá também investir ou transferir a outro, total ou parcialmente, os poderes de representação ou as funções administrativas, sempre mediante aprovação da Assembleia. Ou seja, a partir do momento que o síndico contrata uma empresa administradora, ele precisa fiscalizá-la, pois ele, através da Assembleia, delegou poderes de representação. Ao subsíndico, cabe representar o condomínio na ausência do síndico, permanente ou provisória. Algumas convenções prevêem que, na ausência do síndico, o subsíndico interinamente assuma as funções e passe a convocar uma assembleia num prazo razoável. O conselho consultivo é aquele que serve para assessorar ao síndico. Ele não tem o poder de dar ordens do condomínio. Ele deve assessorar e formar o juízo dentro do condomínio. Algumas convenções prevêem que algumas decisões precisam ser tomadas dentro do conselho consultivo. As convenções modernas excluem a figura do conselho consultivo. Eles a substituem pelo conselho fiscal, que veremos a seguir. Compete ao conselho consultivo ouvir o síndico e com ele discutir as questões administrativas do condomínio. Discutir sobre a necessidade de contratação e demissão dos funcionários, a contratação dos prestadores de serviços e sobre a cobrança de inadimplentes. Uma questão importante agora é o que o Conselho Consultivo não deve fazer. O Conselho Consultivo não pode ter entre seus membros moradores que não sejam proprietários, salvo disposição diversa na convenção, fazer compras ou contrair
qualquer tipo de dívida em nome do condomínio. Não pode também tomar qualquer decisão administrativa em nome do condomínio sem prévio consentimento do síndico. Uma outra questão salutar é que as reuniões do Conselho Consultivo devem sempre estar registradas em livro próprio, para que depois essas decisões possam ser consultadas e, quando necessário, referendadas numa assembleia.